Oi, mulheres, tudo bom? Que bom ter vocês aqui em mais um episódio do Revolution Cast. E hoje nós temos uma convidada muito especial que também é nossa colunista lá na coluna de estética. É a Dayara, dona da Velour, fundadora dessa marca maravilhosa. Nós vamos conversar um pouquinho com ela. E aí, Day, tudo bem? Muito bem, é uma honra para mim estar aqui. Fiquei extremamente feliz e lisonjeada com o convite. Espero poder agregar para essas mulheres que vão estar aí do outro lado assistindo e acompanhando tudo. Muito bom. Day, a primeira pergunta aqui é sempre uma pergunta padrão que nós temos. Nós queremos saber quem que é a mulher por trás do negócio. Então, quando você fecha as portas da Velour, chega na sua casa, tira o sapato, quem é a Dayara? A Dayara é uma mulher, acima de qualquer coisa, cristã, que tudo que faz coloca diante de Deus, que tenta entender diante de dificuldades, de desafios, o que Deus quer nos ensinar, porque eu sei que toda situação, ela pode ser uma situação boa ou ruim, a gente consegue aprender com ela. É aquela Dayara sonhadora, que tem muitos sonhos pessoais, como o sonho de ser mãe, de ter filhos, que eu sei que isso no tempo de Deus irá acontecer. Aquela Dayara que gosta de planejar viagens, que gosta de conhecer lugares. A Dayara esposa, a Dayara filha, a Dayara que ama os pets e ama séries coreanas, gente. Gente, a pessoa do dorama total, gente, eu não consigo entender. Quem já assistiu dorama sabe o que é isso, é muito fofinho. Ai, ai, me mata esse povo. Meu Deus. Vamos falar de coisa séria, então. É... Ó, eu e a Dayara, a gente já se conhece há muito tempo, né, Day? Tem o quê? Nossa, uns 20 anos quase, não? Tipo isso. Eu fui pra Monte Céu, eu tinha uns 15 anos. Não tem 20 então ainda não. Não, então tem uns 15. Uns 15 anos. Não, 18, que eu vou fazer 33. Então é isso, 18 anos que a gente se conhece. E a gente esteve juntos em várias fases da vida, inclusive 18 eu estava entrando na faculdade praticamente, né? Eu ainda sou um pouco mais nova, estava ali tentando descobrir o que eu ia fazer. Mas a gente viu várias fases, né? Eu acho que uma fase muito legal de falar e de contar da sua história, que eu acho que é uma dor também muito grande para muitas mulheres, foi que você fez faculdade de Direito, você atuou na área por alguns anos e hoje você é dona da Velour, uma clínica que faz os melhores cílios de Uberlândia. E aí eu quero entender, quer dizer, eu já entendi porque eu já sei essa história, mas contar um pouco para o pessoal como que foi isso, por que o direito, quando parou de ser o direito, conta isso pra gente um pouquinho. Então, o direito, ele foi assim, eu meio que fui empurrada, vou contar com mais detalhes para vocês entenderem. A minha primeira faculdade foi design de moda, porque eu trabalhava numa loja no shopping e eu gostava muito desse universo. Aí eu falei assim, eu quero fazer porque eu quero continuar trabalhando. Não. Ah, tá. Aí eu fiz, quando eu decidi fazer, meu pai, ele sentou comigo e falou assim, filha, o que você vai fazer da sua vida? Como que você vai ganhar dinheiro com isso? Não tem como. E ele ficava falando na minha cabeça, não, mas eu quero porque eu gosto e tal. E eu fui insistir. E aí eu fiz o primeiro período. E aí eu sofri um acidente de moto e eu fiquei 2 meses sem andar. E aí durante esse período eu tive que trancar a faculdade. E aí eu falei assim, gente, será que eu estou desonrando meus pais por fazer uma coisa que eles não estão me abençoando? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e acabou que, por eu ter ficado parada, eu desisti do curso. E aí eu fiquei parada mais ou menos 1 ano e pouco. E aí o meu irmão, que já era formado em engenharia de produção, ele queria muito fazer concurso. E a área do direito era uma área muito boa, porque a maioria, né, dos concursos tem matérias de direito. E aí ele fez a inscrição, com a nota do Enem ele já nem precisou fazer vestibular. E aí ele falou comigo, Day, você fez o Enem, por que você não, com a sua nota você conseguiria entrar na faculdade? Por que você não tenta, aí você faz junto comigo e tal? E aí minha mãe falando comigo, meu pai também falando, eu falei assim, não, então tá, então eu vou fazer. E aí eu comecei, fiz o curso, mas não foi aquela assim, o meu amor desde criança, né? Foi uma coisa assim, eu fui levada para isso. Só que durante a graduação eu gostei do curso, eu gostava assim, nossa, eu vou poder fazer justiça para as outras pessoas, principalmente eu que cresci na igreja com princípios, você fala assim, nossa, eu quero quando crescer ser aquela pessoa que vai poder ajudar os outros, exato. E aí quando eu formei, passei na minha primeira prova da OAB, comecei a advogar
E aí eu vi que não era aquilo que me deixava feliz. Eu acordava, eu ia dormir, ficava pensativa, ficava refletindo, eu falei assim, isso aqui não é o que eu quero. Não estou feliz com os ganhos financeiros, não estou feliz com a realização da própria profissão. Tudo que estava ligado ao direito não era algo que me motivava. E eu vejo que quando a gente está associado a levantar e acordar todos os dias com algo que faz sentido para você, que tem um propósito, você entrega o seu melhor, você dá o máximo de si. E eu olhava para a Dayara dentro do direito e a Dayara não era isso. E aí eu falava assim, eu não quero viver uma vida assim. E aí foi quando eu decidi sair do direito, não sabia. Você já estava casada? Eu estava casada. E aí eu sentei com meu esposo, falei, amor, eu não estou feliz. Ele já ia acompanhando, porque eu chegava várias vezes em casa chorando, eu falava assim, eu não quero mexer com isso, eu não quero, não estou feliz. Só que tem um peso, né? Tem o peso são 5 anos da minha vida, mais 3 anos advogando, são 8 anos. Para o meu pai e para minha mãe, que não tiveram um curso superior, era um motivo assim, de honra para eles e de alegria ver a filha formada, ver a filha como doutora. Meu pai me apresentava para as pessoas como doutora, então eu tinha todo esse peso nas costas de fazer com que deixar uma frustração no coração deles e das outras pessoas que olhavam para mim, mas eu olhava e falava assim, colocava esse sentimento diante de Deus, como eu compartilhei com vocês, tudo aquilo que eu faço eu vou colocando diante do Senhor. E aí esse sentimento de mudança foi cada vez mais aumentando. Eu falei, não vou viver uma vida buscando a aprovação dos outros e tendo a minha própria frustração interna. Eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido para mim. E aí foi quando eu falei assim, não, eu vou empreender. E eu fui pesquisando, orando, e durante esse tempo eu comecei a estudar sobre o mundo do empreendedorismo, comecei a ler muitos livros, e aí, do nada, Deus colocou a estética dentro do meu coração. E aí eu fui analisar os dados, vi que nos últimos 5 anos, a área da estética tinha crescido mais de 500%, porque hoje todo mundo, né? Antigamente o Botox era algo visto assim, dos 40 anos para cima. Hoje, com 20 e poucos anos, a gente já está fazendo preventivo. Hoje tem uma consciência maior das pessoas terem esse cuidado com a saúde, você vê as academias muito mais cheias. Sim. Então, todo esse cuidado com a aparência, com o físico, que também tem um impacto com as redes sociais, que acaba que cria ali um estereótipo, as pessoas têm buscado se cuidar cada vez mais. Eu falei assim, nossa, é uma área muito rentável. E aí eu fui vendo dentro dessa área coisas que às vezes eu gostaria de fazer. Porque às vezes a gente também acha, qual que é meu propósito de vida? Muitas pessoas às vezes me perguntam, a gente consegue entender isso durante a jornada? É fazendo que você descobre. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho tesão em fazer isso, sim, eu tenho amor em fazer isso. E aí, quando eu entrei para a área da E às vezes é fazendo errado, né, digamos assim, primeiro, né? Sim. Então, tipo, foi pro direito, eu também vim do direito, né? E você vai fazendo e vai vendo, fala, gente, mas isso aqui tá diferente do que eu estava imaginando, não tô gostando, achei que ia estar mais feliz. É na jornada, é no movimento, por isso que eu sempre brinco, né? É no movimento que as coisas acontecem. O que a gente não pode perder é o movimento, tá se movimentando, vai fazendo. E aí você vai conseguindo se conhecer o negócio, entender qual área te interessa mais, ou se é outra área também, tá tudo certo, né? E aí eu fui dentro da área da estética, eu não tinha condições de montar um espaço, aí eu montei uma lista e coloquei lá possíveis áreas que eu conseguiria ter um ticket médio maior e ter uma recorrência naquele serviço. Então, por exemplo, a maquiagem era uma coisa que eu gostava muito, mas que era um serviço mais esporádico, que é mais para eventos, para coisas pontuais. E o que fideliza um cliente é o relacionamento. Então, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que está ali, tipo assim, uma vez no ano, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e às vezes vai ter outras profissionais que ela não criou esse vínculo e ela vai acabar procurando. Então, eu falei assim, quais são os serviços de maior recorrência? Design de sobrancelha, unha. Como eu nunca tinha trabalhado com unha, eu falei assim, nossa, eu tenho morro de medo de, às vezes, tirar um bife, cortar o dedo de alguém. Preciso que começar em algo mais leve e com riscos menores. Aí eu pensei no design de sobrancelha e para ter um ticket maior, eu pensei qual que seria um outro serviço que eu poderia oferecer para o meu cliente para que ele gaste mais enquanto está ali comigo.
Porque uma das estratégias para você poder faturar mais não é ter mais clientes. É muito mais fácil você vender para quem já é cliente seu do que você conquistar um novo cliente. Sim. E aí eu fui descobrindo isso estudando. E aí eu falei assim, não, então eu vou ter... Qual que é um outro serviço que eu posso vender para o meu cliente que já tem confiança no meu trabalho? Extensão de cílios, que era um ticket maior. E foi assim que eu fui introduzindo, que eu comecei na área da estética com esses 2 serviços, dividi numa sala de 15 metros quadrados com uma outra profissional. Meu custo inicial no início era de R$350 e sempre com uma mentalidade que eu me vejo pequeno, mas com uma mentalidade grande. Tendo o menor custo possível, porque eu sabia que quanto maior fosse o meu custo, menos ia ser meu lucro e menos dinheiro eu ia ter para poder montar um espaço maior. Então eu pensei, esse aqui para mim é provisório. Eu preciso guardar dinheiro o máximo possível para poder ter uma estrutura maior. Então eu só pagava o meu custo e ia guardando todo o dinheiro. E foi assim, depois de 6 meses eu fui para um outro espaço e ali eu já tive outras pessoas trabalhando junto comigo. Depois inaugurei aquela unidade do Caseca. Ano passado a gente abriu a unidade aqui do Caraíba, em Uberlândia. E a gente conta, né, com 2 equipes treinadas e capacitadas, instruídas por mim, que entregam o mesmo resultado que o meu. E foi assim, foi dando um passo de cada vez, correndo riscos calculados, e foi na jornada que eu fui descobrindo o meu propósito, eu fui vendo, tipo assim, o tanto que era gratificante depois de entregar um trabalho, mostrar para a cliente, ver o quanto aquilo ali mudou a autoestima dela, o quanto aquilo ali transformou o olhar dela. Então, isso para mim, paga-se qualquer ganho Sim. financeiro. Mas voltando lá ainda na transição, né, quando Sim. isso foi acontecer, conta um pouco para as meninas das dores, assim, das dificuldades, da dúvida, qual que foi o momento assim determinante? Porque tem o dia, né? Tem aquele dia final ali que você fala, hoje já era, não volto mais, não advogo nunca mais. Qual que foi esse momento, assim, o que te levou a isso? O que doía? O que te inspirava? Um fato que mexia muito comigo é porque dentro da onde eu trabalhava, eu não tinha escritório próprio, então eu estava sendo paga ali para a empresa para poder defender os direitos dela, mas em muitas situações a gente tinha que distorcer os fatos. E isso para mim era uma mentira. E eu, como cristã, aquilo me incomodava profundamente, porque para mim não importava. Sendo uma mentira, aquilo ali me incomodava. Então eu falava assim, não faz sentido para mim. E aquilo ali aos poucos foi minando a minha vontade de querer estar ali exercendo algo, porque para mim não tinha uma paixão, eu faço isso com tesão, porque não existia verdade. Então, esse foi um dos motivos que mais mexeu comigo. Eu acho que quando a profissão, ela vem com muito conflito naquilo que é princípio, naquilo que é verdade, naquilo que a gente foi educado, nas nossas bases, né? Isso fica muito difícil. Para mim, eu tive essa dificuldade no direito, porque quando eu entrei em direito, eu entrei muito com uma ideia de justiça mesmo, de fazer por onde. E aí eu fui percebendo que nem sempre a mentira ou a distorção ela é só para maldade. Eu percebia que às vezes até para que você conseguisse um direito de fato que aquela pessoa tinha, era preciso manipular alguma coisa, porque se você contasse a história direitinho, primeiro que ninguém lê os fatos, né? Então, tipo, se você contasse a história direitinho, às vezes você não ia conseguir o direito que de fato era direito daquela pessoa. Só que essa manipulação ou essa mexidinha também me incomodava muito. E eu não era uma coisa que eu falava, gente, não dá pra mim. Não consigo, não é uma coisa que eu consigo conviver no meu dia. Porque eu sou muito transparente, dá pra ver na minha cara se eu tô gostando da situação ou não, sabe? Tipo, não estou. E esse foi um dos motivos também, não exatamente que eu saí que eu saí naquele momento. Eu saí porque eu queria empreender. Mas aquilo era um incômodo que eu falei, cara, eu não vou durar nisso aqui. E aí a primeira coisa que eu parei de fazer, no caso eu tinha escritório próprio, eu parei de querer peticionar. E aí eu lidava com cliente, eu fazia algumas coisas mais administrativas, e toda vez que era petição ou era audiência, eu falava que é basicamente o nosso trabalho, eu virei quase um estagiário do meu escritório, eu falava para minha sócia, tipo, cara, quer fazer não? Porque eu não queria fazer aquilo. E aí chegou uma hora que eu falei, não, tá insustentável, porque aí também não preciso estar no escritório. Então, essa de fato foi uma dor para mim também. Mas e aí? Você estava lá, vivendo isso, sentindo isso, mas teve um dia, ou como que foi esse caminho? O dia, nossa, hoje aconteceu isso, eu não vou mais, né? Vou pedir minhas contas e não vou mais. Foram uma sequência de fatos, né? E aí teve um dia que eu cheguei em casa, eu tinha passado quase que a noite inteira mexendo lá num processo.
num prazo que a gente precisava entregar. E aí eu falei assim, meu Deus, olha quanto tempo que eu estou passando da minha vida para poder fazer algo que não faz sentido nenhum para mim. E como eu estava colocando diante de Deus essa situação, eu falei assim, Senhor, ou muda a minha percepção e coloca amor na minha profissão, ou me mostra um caminho. E aí nesse dia eu cheguei em casa, eu falei assim, amor, eu não consigo mais. Eu já vinha conversando com ele, já vinha compartilhando o meu sentimento. E aí ele falava assim, amor, você tem certeza? É isso mesmo? Porque eu tinha uma sequência na minha vida que tudo aquilo que eu começava eu parava. E aí eu falava, será que isso sou eu? É a Dayara que com as dificuldades não quer continuar, porque, não, está desconfortável, eu não quero. E o desconforto vai existir em qualquer situação, você gostando ou não. Sim. E aí eu falava assim, será que isso é algo da Dayara ou realmente é algo que não é algo que Deus tem para mim? E foi por isso que eu fui colocando diante de Deus. E aí nesse dia eu falei assim, eu tenho certeza, não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que eu quero para mim também. E aí ele me apoiou. Ele me apoiou, falou assim, não, então tá, amor, a gente vai diminuir o nosso padrão de vida, porque aí agora já não tinha mais a minha renda, era só a renda dele, a gente deixa de sair aos finais de semana, tem uma vida um pouco mais enxuta, até a gente entender aquilo que de fato faz sentido para você. E aí foi assim. E aí com a terapia, durante esse tempo eu também estava fazendo terapia, eu fui ligando tudo isso e fui buscando estudar, conhecer, fui falar assim, aí quando eu decidi, eu quero empreender, porque na hora que eu também tomei a decisão, eu falei assim, não, eu vou empreender, só não sabia o que era. Então, durante esse período, eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, comecei a seguir muitas pessoas que tiveram uma história linda, que pode contribuir muito para o meu crescimento, eu vejo que para o crescimento de muitas pessoas, porque as experiências dos outros, a gente consegue aprender com elas também. E tem muitas pessoas que eu aprendi muitas coisas acompanhando, ouvindo elas, conhecendo mais profundamente a história de vida delas. E tudo isso foi me ajudando a tomar a minha decisão. E quando eu tomei a decisão daquilo que eu queria fazer, dentro da minha cabeça eu já sabia, eu não tenho outra alternativa, eu vou fazer isso acontecer, vou entregar tudo de mim e diante das dificuldades eu quero tirar ensinamentos, eu quero tirar aprendizados, eu quero conseguir entender, tá, diante dessa dificuldade, o que Deus quer me ensinar? Diante de uma dificuldade, onde está a solução? Eu parava de olhar para o problema, porque antes, qualquer dificuldade que eu enfrentava, eu ficava paralisada. Ali, aquilo ali parecia que eu não conseguia enxergar um caminho. E aí, depois de eu ter mudado a minha mentalidade e acompanhar essas pessoas, eu fui entendendo que eles estavam onde eles estão, porque as dificuldades os moldaram a chegar onde eles estavam. Sim. E aí eu falei assim, não, eu vou aprender. Então, meus primeiros cílios, com 24 horas, não tinha mais um fio colado nos cílios da minha cliente. Pensa, gente, pensa. Você paga, sei lá, hoje a gente paga caro nesses cílios, tá? Por ficar bonito assim. Hoje não é barato, não. Mas na época também não deveria ser tão barato, embora fosse mais barato. Mas pensa, você pagar e no outro dia tá sem extensão. Então, aquilo ali para mim era desesperador. Para algumas pessoas, às vezes poderia ser um sinal. Isso não é para mim, porque comigo antes, em algumas outras coisas que eu tentei fazer, como vender semi-joias, fiz pipoca gourmet, chocolate, todas essas coisas, a primeira dificuldade é, não quero não. Cozinhar é muito difícil, vender é muito chato, não consigo. E aí eu fui querendo sempre fugir. E aí depois que eu entendi que quem tem uma vida de sucesso é porque diante de toda a dificuldade, a adversidade, ele foi tirando ensinamentos, foi entendendo o que ele poderia aprender com aquela situação e foi crescendo com isso e sempre focando na solução, tem o problema. Qual que é a solução? Vou gastar a minha energia na solução. Porque se eu gastar a minha energia num problema, aquilo ali me paralisa e você não consegue enxergar nada. Aquilo ali te paralisou totalmente. Sim. E aí era sempre assim. Eu fui vivendo uma dificuldade, meus filhos não duravam. Não, tem que ter alguma resposta para isso. Comecei a estudar, fui fazer um outro curso, mas não permitia com que as dificuldades pudessem me paralisar ou falar assim, isso aí não é para você, isso é um sinal. Como eu fazia anteriormente. Antes, né? Teve uma mudança de mentalidade aí e de comportamento, né? Totalmente. Vou virar essa chave aqui, disso aqui, de uma Dayara que para no meio do caminho, que faz uma coisa até um certo momento e depois não quer fazer mais. Vou mudar essa chave e vou mudar minha mente, né? Cara, a mente é um bichinho poderoso, né? A gente já falou isso também aqui em outro episódio. E, cara, é muito poderoso.
Porque a mente te guia muito para o positivo, para o negativo, para o sucesso, para a estagnação. A mente é muito poderosa. E daí, uma coisa curiosa, eu aprecio muito, né, vindo do marketing também, eu aprecio muito marcas, pessoas, empresas, negócios, que elas olham para o que elas fazem com dois olhares. Primeiro, o olhar de negócio e segundo, o olhar de marca. E eu comecei, embora a gente se conheça há muito tempo, eu comecei a fazer os cílios com você, você já tinha o espaço. Então, eu não sei muito como foi antes. E aí, você teve uma transição no nome e tudo mais. Mas mesmo antes da clínica chamar Velures, se chamar Dayara Castro, que era o nome, mesmo sendo o seu nome, já existia uma sensação, ou talvez até uma verdade de marca. Né? Já era uma marca, né? Aqueles cílios. Como que foi isso? Teve um momento, teve um direcionamento de falar, eu vou transformar isso numa marca, ou foi algo que foi um pouco mais natural? Como que foi isso? Essa ideia de vou transformar isso, que agora é minha habilidade, em um negócio, e vou transformar isso, que agora é minha habilidade, em uma marca. Foi assim. Acompanhando também essas pessoas que são inspirações para mim, a gente aprende muito. Para mim, a gente tem que sentar a bunda para ouvir quem de fato tem resultado. Sim. Então, eu vou dar ouvidos para quem de fato tem tido uma transformação de vida, tem colhido resultados extraordinários. E aí eu estava ouvindo um empresário falando que se hoje ele fosse montar um negócio, ele nunca colocaria o nome dele. E aí eu pensei, gente, mas por quê? Né? Até me chamou a atenção e eu fui ver esse vídeo mais de uma vez para poder tentar entender. E ele fala que quando você coloca a sua marca, pessoal, o seu nome na marca, acaba que a empresa ela está muito ligada a você. E uma empresa ela tem 3 destinos. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou vai falir. E para você ver que seu negócio deu certo, é quando você faz... Não é o equity, como que é o nome, gente? O nome? De quando a empresa é vendida. É tipo isso, mas tem um outro nome que eles colocam. Mas a gente guarda essa... Pode ser o equity também. O equity. Quando você faz o equity da sua marca, é quando você vê o que você fez do zero e quanto que ela vale hoje no mercado. Como que você vai conseguir vender isso? Que eu estou aprendendo isso com os grandes empresários, que ainda também é algo que eu estou desbravando, que eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu falei assim, gente, se toda empresa que está sendo criada, a mentalidade dos grandes é fazer com que ela tenha uma valorização enorme, consiga vender ela antes mesmo dela ter atingido essa valorização, mas você já consegue vender hoje, nesse valor de 10 anos daqui para frente, eu falo assim, uau, pensa o que você pensar que do zero você conseguiu criar uma empresa que hoje ela tem um valor milionário. E isso, com o meu nome, eu não ia conseguir. Hoje, para você poder conseguir vender um negócio que está associado à imagem de alguém, para uma outra pessoa conseguir dar continuidade, isso é muito mais difícil. Então, isso é um dos pontos que quem vai investir e vai comprar outras empresas vai colocar na ponta do lápis, Isso na hora da acontece balança. em várias marcas, né? Se a gente parar para ver, o exemplo até da NV, né? A gente sabe que é o nome dela, que é uma abreviação, mas vai para uma abreviação para se transformar mais uma marca e tentar tirar um pouco a imagem só da Nath, né? E aí então fica a Nath Voz de pessoa e a NV marca, mesmo que tenha ali uma similaridade, né, entre elas. As marcas de luxo, sempre que ela sai da mão do criador, né? Então quando o Gucci deixa de ser, o dono deixa de ser o Gucci, né, para ser outra pessoa e tudo mais, todas essas marcas a gente sente que é uma mudança. Na entrega, na personalidade da marca, isso fica muito, muito claro. Então, quando uma marca, porque o dono não vai dar conta de alavancar, né? Porque a gente não é replicável. O que é replicável é o negócio, a gente não, né? Então, se a gente torna esse negócio muito codependente da gente, chega uma hora que realmente o valuation da empresa, a possibilidade de alavancagem dessa empresa, ela chega uma estagnação, porque daqui para frente eu preciso dissociar essa imagem, senão não dá, né? Sim. Então, eu acho isso muito, muito legal. Acho que vocês foram muito assertivos, assim, na hora de fazer a mudança da marca. Sim. E na forma que foi feita também, e no nome também, ficou muito legal, né? E esse foi um dos motivos, porque o outro motivo era porque todo mundo que chegava queria fazer com a Dayara. A Dayara está na parede, né? O nome da Dayara Castro, quem que é a Dayara? Eu quero fazer com a Dayara. E isso acabava que eu ficava com a minha agenda lotada e não conseguia gerar demanda para a minha equipe.
era uma demanda pequena, porque todo mundo queria fazer com a Dayara. E aí eu trouxe, hoje, né, muitas pessoas chegam na Velure e não sabem quem é a Dayara. Algumas pessoas sim, mas, por exemplo, quem entra no perfil Velure, quase que não tem nada meu lá. É mais direcionado para a marca, para o atendimento, para a transformação que a gente entrega. Não está vinculado mais à minha imagem. E aí eu consegui, hoje as pessoas chegam, às vezes eu estou na clínica, as pessoas nem sabem que eu sou a dona, quem que é a Dayara, que a Dayara faz também atendimentos. Então isso para mim foi muito mais tranquilo, eu consegui fazer com que as meninas conseguissem ter atendimentos, eu consegui gerar a demanda para elas e não trazer essa demanda só para mim. Sim. Porque uma das estratégias foi, eu vou aumentar o meu valor, colocar o meu valor mais caro do que com a equipe. Mas mesmo assim ainda vinha as pessoas só querendo fazer comigo, só fazendo comigo. E aí foi uma das estratégias que eu utilizei também para poder desvincular a minha imagem das pessoas só querer fazer o procedimento com a Dayara, sendo que o procedimento entregue também pela equipe era o mesmo. Não, e é mesmo, eu já fiz com a equipe também, então eu sei que é, embora eu faça só com você, e nem era pelo nome na parede, era porque, pela nossa amizade, tipo, vou fazer com ela, então. Mas, de fato, a entrega das meninas para mim, eu acho que é a mesma coisa, assim, eu não sinto diferença. Isso é legal porque você está deixando, de fato, um legado, né? E Sim. construindo uma empresa, até porque o máximo que você vai conseguir de atender de pessoas é X. Existe uma limitação. E as meninas estão ali para isso também, para carregar a marca. Mas, ok, então, lá na época da Dayara Castro, já existia essa sensação de marca ou foi na época da transformação mesmo, do rebranding, digamos assim, da Dayara Castro para Velure? Quando que foi que teve essa sacada de marca? Então, foi nesse momento que eu estava assistindo esse vídeo. Tá. E aí porque eu nunca parei de estudar sobre negócios, porque eu acho que se você para, você vai estagnar. É o conhecimento que vai te trazer insights, estratégias para você poder conseguir alavancar a sua empresa. E aí eu sempre sentava, eu sempre tenho meu tempo de estudar, não só sobre a técnica, não só sobre aquilo que está acabando de ser lançado dentro da minha área, do meu nicho, porque isso é extremamente importante para você poder se manter no mercado, mas eu tinha que estudar outras coisas, porque para uma empresa não é só o procedimento em si, tem gestão, tem a parte de vendas, a parte administrativa, tem várias outras áreas que, se elas não estiverem caminhando bem, pode ser que a empresa ela possa vir a quebrar as pernas em algum momento. Então, para poder cuidar e blindar da empresa em todos os aspectos, eu precisei ter um conhecimento que eu não tinha. Eu não fui ensinada pelo meu pai, filha, quando você abrir uma empresa tem que fazer isso, 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 isso. Eu tive que estudar, eu e o Marco, a gente teve que estudar sobre gestão, sobre cultura organizacional, a gente teve que estudar sobre várias coisas para a gente poder conseguir implementar ali dentro da empresa. E seguindo esses grandes empresários, o que ele está fazendo que está dando certo, o que eles fazem. E aí todos esses comportamentos a gente foi replicando ali dentro da clínica. Porque, gente, sério, não sei se você acompanha, mas, por exemplo, 80% das micros e pequenas empresas que são abertas, elas fecham antes de completarem um ano. E desses 20% que sobram, 70% fecham nos próximos 5 anos. Então, é um número muito grande de empresas que são abertas e fechadas. O meu pai, todas as empresas que ele já abriu na vida, todas fecharam. Nenhuma deu certo e se manteve no mercado. E os 2 pilares de uma empresa é a gestão e vendas. Então, se essas 2 áreas não estiverem sendo muito bem alimentadas e cuidadas, facilmente uma empresa ela pode quebrar. Quando a gente anda no shopping, quantas franquias, que são negócios e modelos de negócio que deram certos, que acabam fechando. Por conta, e já foi algo que deu certo em um outro momento. Toda hora a gente está andando no shopping, é uma loja que fechou. E tem a questão econômica também, eu acho que tem a questão econômica e tem uma questão de atualização da marca também. Se aquela empresa ela não está se atualizando, né, diante da economia e diante das atualizações de mercado, as chances dela não ficar são grandíssimas. E aí tem algumas questões, por exemplo, eu sou muito do branding, né? Eu sou do marketing, mas uma das partes que eu mais gosto e que eu me especializo é branding. Eu acredito demais na construção de marca, mas ela não perpetua por si só. Né? Se a gente parar para pensar no próprio caso da Blockbuster ou da Kodak, que são tão clichês já aí, né? Mas assim, eles não se atualizaram no mercado, eles não entenderam o que estava acontecendo no mercado, no nicho deles, nem na economia. Saíram do mercado, independente da força que a marca tinha. Então, é uma atualização também disso, né? De mercado. Então, por exemplo,
a gente viu, os cílios tiveram vários momentos. Teve um momento do aquele cílio gigante, aquela coisa, né, super, que você olhava e falava, não, não quero isso não. Aí depois teve uma coisa mais básica. Depois chegou com vários níveis, né, diferentes. A mesma coisa da sobrancelha. Veio aquela sobrancelha micropigmentada bem forte. Depois isso já não fazia sentido. E aí veio com fio ao fio. E aí depois veio para uma coisa mais natural. Então, assim, vai tendo essas mudanças. E se você não está atualizada na técnica, isso também deixa de permanecer, né? Então, acho que também tem esse olhar, que é uma completude, né? De gestão, de vendas, de cultura, de produto, de serviço, enfim, de experiência e aí é bastante coisa, né? Então, que vai acontecendo. E eu acho que o dono tem que estar com esse olhar, né? Completamente, por isso que eu fico estudando o tempo todo. Atualizando. E uma dessas pessoas que é referência para mim dentro da área, eu vendo esse vídeo, eu falei assim, gente, faz todo sentido. Sim. Então foi quando eu virei essa chavinha na minha cabeça, falei assim, não, eu vou mudar por esses motivos. Sim. Então, tipo assim, fiz uma lista dos motivos, falei com o Marco Túlio no início, ele falou assim, não, amor, mas seu nome ele já tá forte na cidade, as pessoas já remetem cílios a Dayara Castro, vai ser ruim a gente fazer isso. Eu falei assim, não, eu quero fazer agora. Porque, tipo, a Velure, ela vai ter um crescimento ainda maior. E eu quero que ela tomando exato. Né? Então, eu quero que seja feito agora mesmo. Sim. Então, até com uma certa reluta, ele acabou somando comigo, entendendo todos os fatores e os motivos que eu estava elencando, e aí a gente fez a mudança. Tem algumas marcas que dão certo, né? A gente pode pensar na Natália Beauty, agora eu estou com medo de falar errado, na Renata França, aquele método de massagem? Eu acho que é. Mas, assim, tem nomes que ficaram e tudo mais, mas eu também acredito que você criar uma marca que não dependa tanto desse nome, sabe? Ela tem mais força. Até para as pessoas, às vezes, falarem, cara, eu quero aprender aquele método. Se fica sempre sendo o nome do método do criador, fica... não sei, pode também gerar uma coisa, fica muito ligado à imagem, se aquela pessoa faz uma coisa errada um dia na vida, parece que todo o método dela cai por terra, né? Então, eu acho interessante, eu gosto muito disso e achei que veio muito, muito bem feito, né? Vocês vieram no momento de abrir uma segunda unidade, então foi uma transformação, já estava tendo um movimento na cidade e aí traz essa mudança. Eu achei que foi muito, muito pontual isso. Nesse vídeo, ele coloca que não necessariamente, não quer dizer que a pessoa não vai ter sucesso, ela não vai criar um império. Mas ele, abrindo a empresa dele hoje, ele não vincularia por esses fatores. Mas pode ser, entendeu? Mas pode ser, igual da Natália, como a gente tem muitos cases, marcas grandes que levaram o nome e se perpetuaram pelo mercado. Mas ele fala isso. Sim. Mas a chance de você não colocar e dar certo e uma pessoa querer comprar são maiores. Não, eu concordo 100%, porque assim, é muito mais possível que você, não colocando o seu nome, uma pessoa queira comprar e não apenas investir. E eu acredito que pode dar certo o nome, mas eu também não colocaria o nome. Eu colocaria o nome, por exemplo, se uma empresa me chamasse para fazer uma collab com a pessoa. Então, tipo, Bruno, eu quero fazer uma collab com você para a gente criar tal coisa. Vamos criar isso? Vamos criar uma coleção de roupa? Vamos criar uma coleção de maquiagem que faça sentido? Vamos criar uma coleção de sapato? Vamos criar alguma coisa? Aí o nome Bruna Thalita faz sentido, porque está falando do estilo da Bruna. Agora, para criar um negócio, eu também não colocaria. Eu nunca tive um negócio que tivesse o meu nome, que carregasse o meu nome, Bruna Thalita. Sempre foram marcas com nomes próprios, assim, sabe? Não com o meu. E eu sou super a favor disso. Dai, e hoje, né, como que é a Velure? Qual que é o plano de negócio? Qual que são os próximos passos? Me conta um pouco sobre isso. Temos planos de abrir a Velure em outras cidades, levar a nossa experiência, tudo aquilo que a gente proporciona para o nosso cliente, para outros lugares. E eu tenho planos também de levar a Velure para os Estados Unidos. Aí, gente, os Estados Unidos é um polo legal para cílios, né? Nossa, e eu olho aqueles cílios daquelas americanas, eu quero assim, meu Deus do céu, precisa de mão de obra brasileira aqui, porque a gente tem um refinamento, um cuidado com a entrega na área da estética que é superior. Não, e assim, cada país eu acho que eles têm algumas peculiaridades, né? E o Brasil tem muito isso, da nossa mão, daquilo que é manufaturado mesmo, né? E no caso eu acho que faz todo sentido quando é para serviço também, não só para produto.
Eu acho que total, assim, nossa, precisa mesmo. E para todos os serviços na área de estética, unha, cílios, sobrancelhas, a gente tem um diferencial, é um diferencial do país. Sim. E lá fora, quando eles estão dentro dos espaços, isso ouvindo outras clientes minhas que já tiveram experiências fazendo serviços lá fora e quem já morou lá também. Falam que quando as pessoas estão num estabelecimento, num salão, por exemplo, e sabe que é um brasileiro, brasileiro! Então, tipo assim, a pessoa fica feliz, porque sabe que nós somos somos o país que mais investe na área da estética, que mais modula o corpo, que mais faz cirurgias plásticas, que cuida do cabelo, loiro. Então, todo esse cuidado que nós temos com a aparência, acaba que quem está de fora nos vê como uma referência. Então, esse cuidado que nós temos faz com que eles nos apreciem para essa mão de obra. Sim. E aí, por isso que eu falo, eu quero muito levar para lá, para poder não só cuidar dos brasileiros, porque existem muitos brasileiros lá fora, mas também dos americanos, das pessoas que são imigrantes, que vivem lá. Legal. Dai, e se você fosse começar um negócio hoje? Começar do zero um negócio hoje? Conta o que você faria, qual que seria seu passo aí? Eu ia estudar o mercado, eu ia tentar analisar ali todos os pontos bons e contra daquilo que eu estaria implementando e trazendo para a sociedade, porque eu vejo que uma empresa ela tem um cunho social, né? Ela tem uma função ali para poder cumprir com a sociedade. Então, aquilo para mim teria que fazer muito sentido, esse papel que essa empresa estaria cumprindo, e eu embarcaria assim, tentando olhar como foi com a Velure, né? Correndo riscos calculados, sem meter os pés pelas mãos, conhecendo profundamente aquilo que eu quero trazer. É uma cafeteria, eu queria entender sobre o café, queria saber da onde que ele foi produzido, aquilo que eu vou estar entregando para o meu cliente, quais são as notas que esse café ele entrega para uma pessoa que altamente conhece sobre café e aprecia o café, né, assim como o vinho. Então, eu estudaria profundamente, minimizaria ali o máximo o meu custo, queria ver como que seria essa margem de lucro e estudar bastante sobre isso antes de implementar, porque mesmo sem eu ter conhecimento, quando eu decidi empreender, eu fui olhando ali para a área da estética e fui fazendo essa pesquisa. Na área da estética, nos últimos 5 anos, cresceu mais de 500%. Então ele é um cenário bom, que está crescendo, que está em alta, analisando de forma mais global. As pessoas elas estão buscando se cuidarem mais, estão preocupadas com a estética, com o corpo. Então, tudo isso ali foram motivos que foram somados para poder tomar essa decisão. Então, eu acho que eu faria esse mesmo caminho, ainda mais hoje que eu tenho mais conhecimento sobre isso, que a gente precisa estudar profundamente sobre o nosso negócio, até para você poder conseguir vender. De que forma eu vou abordar os clientes, que tipo de experiência eu consigo proporcionar. Eu ia entender e estudar os meus concorrentes, ver a experiência, o que está faltando ainda aqui nesse atendimento, nessa experiência que está sendo oferecida para o cliente, que eu posso solucionar com o meu negócio. Então, eu pensaria e iria por esse caminho. E hoje, qual que é o grande diferencial da Velure no mercado? A gente tem, dentro da Velure, um papel de não só, eu vou ali entregar a extensão de cílios, mas hoje a gente tem um outro serviço dentro da clínica, que é da gente fazer uma análise a análise visagista antes do cliente realizar o procedimento de extensão de cílios. Às vezes a cliente vem pela primeira vez e às vezes ela tem medo do resultado, vai ficar muito cheio, pode ficar algo extravagante. A gente consegue fazer uma simulação prévia antes dela realizar o procedimento para ela poder ter uma ideia de como que ficaria esse resultado. Eu quero os cílios da Bruna em mim, mas será que os cílios da Bruna em mim ficaria bom? Será que esse mapeamento, eu quero ele gatinho, um tamanho maior no final do olho. A gente consegue fazer toda essa simulação antes. E nós temos um cuidado extremo, que eu vejo que são poucas pessoas que têm, porque muita gente está só voltada para o dinheiro, né? A Dayara está ganhando com extensão de cílios, quero começar a fazer extensão de cílios também para poder ganhar dinheiro, e você não entende o negócio e não entende o propósito disso. Além da aplicação da extensão, a gente tem um cuidado com o fio natural. Então, dentro da clínica, a gente tem um protocolo onde a gente cuida do folículo, faz um tratamento de estimulação do fio,
Tem um tempo, a cliente não fica fazendo manutenções eternas, a gente remove essa extensão de cílios para fazer esse tratamento, a gente tem esse estímulo. Todas as vezes, quando faz o protocolo, a gente analisa como que está esse fio, se por acaso, depois que a cliente colocou a extensão de cílios, porque o fio vai crescendo, às vezes a própria cliente fica arrancando ali os cílios. E às vezes ela, do arrancar no dia a dia, ela pode criar uma falha. Então, como a gente tem vários clientes. Não, loucura, loucura. Só de pensar em arrancar, tem hora que eu passo um negócio assim, dá uma puxadinha no fio, dá uma doidinha, eu penso, como que arranca isso? Ixi, tem gente que fala assim, igual... que é meu momento da terapia. Eu gosto de ficar sentindo aquela dorzinha. Tem Deus de muita misericórdia. gente que Não, senta manda pra mim. terapia. A gente tem uma psicóloga boa pra indicar. A gente tem muitas clientes que fazem isso. Então, quando a gente percebe que ela está por algum motivo com alguma falha, a gente já fala para ela, pergunta, por acaso você está puxando esses cílios em casa? E ela, então, como que você sabe? Eu falei assim, porque tem resquícios aqui que você deixou. E aí a gente tem todo esse cuidado de trazer essa consciência para o cliente, que ele não pode ficar ali arrancando os cílios dele, porque senão ele pode atrofiar o folículo, e ter esse cuidado com o fio natural, porque ele é algo, tudo que foi criado dentro do nosso corpo tem uma função, e Deus criou os cílios com a função de proteger os nossos olhos, e uma pessoa sem os cílios, ela vai ter essa desproteção que ela tem com os cílios naturais. Então a gente tem todo esse cuidado, fora em sentar, em ouvir o cliente, em tentar entender o que ele está buscando. Eu quero realçar os olhos, porque o que o incomoda? Tem algum tipo de ponto dentro dos olhos? Eu acho meu olho um pouco mais baixo do que o outro. Então, isso com a extensão de cílios, existem simples correções que nós conseguimos fazer. Exato. Então, a gente tenta pensar nesse todo do cliente. Isso é legal, bacana. É interessante saber disso, porque realmente é o diferencial, né? Porque se a pessoa tem talvez um olho que sente que é um pouco mais, né, mais baixo que o outro, alguma coisa assim que você coloca, a extensão de cílios vai tornar isso mais evidente, né? Sim. Então, conseguir olhar e pensar numa estratégia para, na verdade, dar uma harmonizada nisso é interessante. Sim. Tem alguns casos que eu compartilho no Instagram de análise visagista. A cliente que estava buscando isso, mas eu ofereci para ela isso, e olha o tanto que ornou muito mais a minha escolha e o tanto que eu deixei a cliente muito mais satisfeita. Mas ao mostrar para ela essa pré-simulação, ela consegue, nossa, realmente. Verdade, Que legal, cara, que legal. Então, para a gente finalizar, muito bom, sempre a Dai já palestrou nos eventos, agora é podcast, já fez live, tudo. Coitada, uso ela o tempo todo. Para mim é sempre um prazer. Dai, conta, não deixa uma mensagem para as meninas que estão nos ouvindo, que querem começar um negócio, que estão pensando em sair dessa carreira, né? A gente sabe que muitas mulheres, talvez hoje a grande maioria das pessoas passam por transição de carreira, até porque eu acho que da nossa geração para cá surgiram muitas carreiras novas, né? Então, a gente acabou se familiarizando com coisa que na época era muito distante, ou que a gente nem sabia, ou que nem existia. Principalmente no marketing. Então, a gente teve eu acho que a transição ela acontece não só pelo autoconhecimento, mas pelo surgimento de novas profissões. Mas me parece ser uma tendência, né? As pessoas, até porque eu brinco que com 18 anos a gente é novo demais para tomar uma decisão para a vida, né? Sim. Então, essa parte da transição, muitas pessoas se cobram, igual você falou, cara, foram 5 anos de estudo, mais 3 anos exercendo, e aí agora eu vou largar isso para começar uma coisa totalmente nova do zero. E às vezes isso se torna pesado. Eu sempre brinco, falo, gente, um menino de 18 anos ter que decidir a vida toda e nunca mais mudar é muito triste. Porque pode ser que no meio do caminho, pode ser que ele acerte. E vai falar, cara, isso aqui é a minha vida, eu não vou mudar nunca mais. Mas pode ser que no meio do caminho, o pessoal descubra uma coisa nova, surja algo novo, né? Então, para mim, a melhor coisa que eu fiz na vida foi não ter continuado no direito, né? Acabei, de fato, me encontrando no marketing e empreendendo em áreas totalmente diferentes também. Mas deixa um recado para essa galera que está aí com medo de dar esse passo. O novo dá um frio na barriga, né? A gente, principalmente quando a gente vai empreender, a gente não sabe o que nos espera. É diferente de um emprego fixo que você está sendo contratado e você sabe quanto que vai cair na sua conta no final do mês. Mas é muito gostoso a gente viver isso e saber que os resultados são oriundos da sua entrega, da sua dedicação, daquilo que você faz e acredita. Eu quero deixar para você que às vezes está numa situação cômoda, porque para mim, permanecer no direito estava confortável. Eu sabia que todo final do mês um valor X estava ali caindo na minha conta, mas eu não estava feliz.
E às vezes você não está feliz naquilo que você está exercendo, mas o comodismo não te deixa sair porque você está numa zona de conforto. Então, tenta furar a bolha. Para mim faz sentido você olhar para a sua vida, acordar todos os dias e levantar falando assim, nossa, isso aqui me dá tesão, isso aqui me deixa feliz, isso aqui me dá prazer nos resultados, nos depoimentos, naquilo que eu ouço das outras pessoas. Então faz muito mais sentido para você viver todos os dias feliz por estar exercendo aquilo que você gosta do que levantar para fazer algo que vai completamente contra aquilo que faz sentido para você. Então não deixe com que a zona de conforto te paralise. Os desafios, eles aparecem para todo mundo vai passar por eles e eles são trampolins para nós. A gente vai tirar muitos ensinamentos e muitos aprendizados de toda a dificuldade que a gente enfrenta. E isso vai te levar até o seu destino, aonde você quer chegar, pode ter certeza. Porque eu falo para as minhas alunas, para o meu time, aquilo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar chuchu e colher tomate. Se você tem que plantar tomate, você vai colher tomate. Então, se essa semente é uma semente boa, se aquilo que você quer entregar é algo íntegro, honesto, justo, sincero, você só vai ter bons frutos disso. Mas é penoso. Você tem que regar ali todos os dias para que esse fruto ele possa frutificar. E essa jornada, se você não colocar tanto peso e não olhar tanto para as dificuldades, ela acaba sendo muito prazerosa. Sim. Você consegue desfrutar dela. Com certeza, com certeza. Pessoal, que bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada por estar com a gente em mais uma. Teremos muitas coisas ainda para fazer e desenvolver aí na Revolution juntas. Mulheres, muito obrigada por acompanhar com a gente mais um podcast. Eu te espero no próximo episódio.